Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, hoje nós estamos mais uma vez nesse encontro com a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus que nós vamos meditar hoje se encontra em Daniel, capítulo 3. Muitos se falam em idolatria. Aqui nós vamos ver nesse capítulo 3 de Daniel, vamos ver uma prática de idolatria e uma perseguição àqueles que não praticassem essa idolatria. Vamos ter aqui também um ensinamento de conversão e o ensinamento do que é uma veneração e o ensinamento de quando nós chegamos num ponto de veneração que ultrapassamos para uma adoração a Deus. Este capítulo 3 de Daniel nos traz todo este ensinamento. Vamos segui-lo? Vamos caminhar com o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo nesse capítulo 3 de Daniel? Muito bem. No versículo 1, vai nos dizer assim, esta palavra de Deus. O Espírito Santo, aos poucos, vai nos ensinando nesse capítulo 3 de Daniel. E assim diz no versículo 1, diz que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados. Para os egípcios, um covado significava, para nós entender hoje, 50 centímetros, meio metro. Então, se tinha 60 covades, então essa estátua tinha 30 metros de altura. E a sua largura de 6 covades. Se a largura era de 6 covades, então nós já entendemos que a largura desta imagem era de 3 metros. Vejam bem, uma estátua de 15 metros de altura com 3 de largura. E a sua largura era de 6 covados, como a gente já falou. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. No versículo 2 vai dizer assim: então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, tinha construído. Muito bem. Então aqui nós já estamos entendendo que aqui vai acontecer realmente uma prática de idolatria. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor mandou fazer a sua própria imagem para que todos adorassem. E aqui agora é o dia da consagração desta estátua, e todos esses nomes que foram anunciados tinham que estar presentes, e todo o povo da província, todos tinham que estar presentes. No versículo 3 vai dizer assim: todos estavam de pé diante da imagem feita, construída pela mão do homem. Deus não fez e Deus não mandou fazer. Foi feito sem o mando de Deus. Aqui é uma prática de idolatria. No versículo 5 vai dizer assim: quando ouvirdes o som dos instrumentos, é uma ordem dada, da flauta, da harpa, prostrarai-vos-eis e adorareis a estátua. Adorareis a estátua. Não está falando que é Deus, adorar a Deus. Prostrareis, prestar
uma prostração diante de uma imagem do qual não é Deus. Aqui acontece uma prática de idolatria. Muito bem. Prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou, construiu. Muito bem. No versículo 11 vai dizer assim: qualquer que não se prostrasse, é uma ordem do rei, qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Olha a perseguição àquelas pessoas que não queriam praticar essa idolatria, porque ali era apenas uma estátua de um homem, e um homem mau. Aqui não tinha nada de bondade, não tinha nada de amor com Deus, não tinha nada de vivência com Deus. E aqui há uma perseguição àqueles cristãos, aqueles que amam a Deus, que só adoram a Deus. Há uma perseguição para que eles também o adorassem esta imagem. Nesse tempo, existia 3 jovens por lá, no meio deles. Esses 3 jovens amavam tanto a Deus, que eram capazes de preferir a fornalha do que dobrar o seu joelho para esta imagem. Estes jovens, o nome de um deles é Sadraque, o outro é Mesaque e o outro é Abednego. Muito bem. Esses 3 jovens se negaram a dobrar os seus joelhos diante desta imagem. Por quê? Porque não foi uma imagem que Deus fez, mas nós sabemos que lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, lá Deus fez uma primeira imagem. Não foi Deus que fez essa imagem, né? E nós sabemos também que não foi Deus que mandou fazer esta imagem, como no caso quando Deus mandou Moisés fazer um santuário e lá construir 2 imagens grandes. Não foi Deus que fez e não foi Deus que mandou. Então os 3 jovens aqui preferiram ir para a fornalha. Veja o tamanho da fé, oferecendo a sua vida por amor a Deus. A sua fé se eleva tanto que a sua vida perde importância. O que importa aqui é Deus. E realmente eles foram lançados na fornalha. Mas vejam bem, este rei aí agora começa de uma perseguição a esses 3 jovens, vamos dizer assim no nosso tempo, cristão, daquele realmente que doa a sua vida por amor a Deus. Começa a ver neles uma presença de Deus. Como? Os jovens são colocados na fornalha e ali o jovem não se consumia. Lembra lá daquele momento do encontro com Moisés, com Deus? Que a sarça lá não se consumia diante do fogo. Aqui é o mesmo Deus, com o mesmo poder, porque em Deus nada muda. Sempre é Deus com o mesmo poder. Aqui também os 3 jovens não se consumiam. Bom, agora aqui o que é que nós estamos vendo? Desculpa, nós estamos vendo o que o rei estava vendo. O rei estava vendo ali uma imagem. O rei não estava vendo Deus. O rei Nabucodonosor, junto com os seus, com os presentes, que é claro que todo mundo estava de olho fito na fornalha para ver a destruição daqueles jovens. Agora eles passam a ver uma imagem de 3 pessoas. 3 pessoas que amam a Deus e que Deus vos ama, que Deus guarda eles no seu coração. Agora ali eles estão vendo, inclusive o rei, estão vendo uma imagem de 3 pessoas
e de repentemente eles passam a ver uma imagem misteriosa de uma quarta pessoa. Vejam bem, eles não estão vendo Deus, mas eles passam aqui, especialmente o rei Nabucodonosor, passa a fitar tanto esta imagem desta fornalha. Pense aí numa fornalha, num desenho, ou numa imagem de escultura feito de uma fornalha, com 3 imagens de 3 pessoas que amam a Deus. É a mesma coisa. Foi o que o rei Nabucodonosor viu. O rei Nabucodonosor passou a ver a imagem de uma fornalha com 3 pessoas. Tanto faz ser uma foto como ser esculpido, mas o Espírito Santo de Deus nos traz esse ensinamento. O rei Nabucodonosor passa a venerar esta imagem que ele está vendo e manda aumentar a temperatura dessa fornalha. Muitas vezes dava na mesma, continuava aquela imagem presente desses 3 jovens sem ser consumido pelo fogo. Muito bem, depois desta veneração, o rei Nabucodonosor manda que eles saiam para fora da fornalha, e eles saem, mas continua agora mais ainda o rei vendo só os 3. Agora até o mistério da quarta pessoa não existe mais. Frisando bem, vejam bem, o rei Nabucodonosor estava simplesmente venerando as 3 pessoas de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas ali ele não estava vendo Deus, mas através da fé e deste amor, dessa santidade vivida desses 3 para com Deus, agora ele passa a ver Deus. Agora ele se converte, o rei Nabucodonosor se converte, né? E passa, mas essa conversão do rei Nabucodonosor passa primeiro por uma veneração e uma prostração diante das imagens. E aí ele passa a ver quem? Deus. Aí ele passa de uma veneração a uma adoração a Deus. É o que nós vamos ver nos versículos seguintes. Muito bem. Sadraque, Mesaque e Abednego, venerado, e leva o rei a uma adoração ao Deus Todo-Poderoso. No versículo 29 vai dizer assim: depois que ele venerou as imagens, depois que ele foi levado desta veneração à adoração a Deus, no versículo 29 ele vai dizer assim: o rei fez um decreto. Que decreto que é esse? Que todo povo e nação e língua que dissesse uma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que seja despedaçado, e as suas casas seja feita um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Veja que agora o rei Nabucodonosor sai de uma veneração agora a uma adoração a Deus. Muito bem. No versículo 30 diz que então o rei fez os 3 prosperar. Quer dizer, não só os 3, mas aqui agora esta veneração levou o rei Nabucodonosor a prosperar, a se levantar, a ser elevado a uma adoração a Deus. Isto é, vai dizer no versículo 30, né? Então o rei fez prosperar os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isto é, não o rei, o Espírito Santo fez, foi quem fez pela pessoa do rei, sem que ele soubesse, e muitos ainda hoje não sabem que o Espírito Santo faz acontecer em uma pessoa, no presente,
faz acontecer em uma pessoa, o Espírito Santo é capaz de fazer acontecer no presente em uma pessoa, mostrando o futuro, a prosperação desta pessoa no futuro. Que prosperação é essa, irmãos? É a pessoa que está aqui na terra, na qualidade de um Mesaque, de um Sadraque, Mesaque e Abednego, ele prospera após a sua morte a uma elevação de uma santidade que chega a ser venerado aqui na terra através da continuação desta veneração aqui na terra, através da sua imagem. A pessoa já está no céu, mas permanece aqui na terra este exemplo desta veneração, levando pessoas a uma adoração a Deus. Foi isso que nós acabamos de ver nesses versículos do capítulo 3 de Daniel. Muito bem. O rei, voltando aqui atrás, o que significa ser favorável? O que significa favorecer? Favorável significa ser propício, inclinado a conceder proteção e graças. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Tudo isso que aconteceu na conversão e na adoração a Deus, tudo passou por uma veneração às imagens, e dali foi elevado a uma adoração. Houve prosperação de todos, tanto do rei, como de muitas pessoas ali que estavam presentes, como das próprias pessoas de Sadraque, Mesaque e Abednego. Muito bem. O rei viu uma imagem. Que imagem que ele viu? A imagem de 3 pessoas e o mistério da presença de Deus na 4ª pessoa. O rei venerou tanto as imagens que viu a presença misteriosa de Deus no meio daquelas 3 pessoas, desses 3 jovens, todo entregue ao amor de Deus, todo entregue à santidade e à graça de Deus. Muito bem. Vamos fazer aqui umas considerações. Primeiro, Deus no mistério da pessoa do anjo está no meio de 3 imagens. Deus no mistério da pessoa do anjo está no meio das 3 pessoas, né, daquelas 3 imagens, né, dentro da fornalha, né? Deus está no meio dos 3, né? 2. Isto levou o rei a venerar a imagem que viu. 3. O que ele viu? Viu o poder de Deus na pessoa de Sadraque, Mesaque e Abednego. Pelo exemplo que viu, levou o rei de uma veneração, porque viu neles a presença de Deus, levou o rei de uma veneração, prostrado a uma adoração a Deus. Da mesma forma, as imagens dos santos, daquelas pessoas que passaram aqui na terra, como esses 3 jovens. Muitas pessoas aqui na terra, que passaram aqui na terra, que vivenciaram a sua vida igualmente nesta fé, neste amor, como a dos 3 jovens. A igreja, muitas das vezes, preparada pelo Espírito Santo de Deus, faz acontecer aqui na terra uma veneração de uma imagem desta pessoa que tanto amor a Deus. Foi o caso desses 3 jovens. Por exemplo, todas as vezes que nós buscamos ler esse capítulo, nós também estamos venerando a imagem que o próprio rei Nabucodonosor venerou, que levou o rei de uma veneração a uma adoração. Nós também somos alimentados por essa veneração e essa adoração a Deus. Duvido que você que ouviu esta palavra, ouviu essa meditação, você não seja elevado, que você não prospere a ser uma pessoa ainda
presente na vida de Deus. Da mesma forma, as imagens dos santos, pelo exemplo de vida e de fé que veneraram, que viveram, nos leva a uma veneração e a uma adoração a Deus. Tá vendo, irmão? Muito obrigado pela sua atenção, irmão. Muito obrigado por você estar presente neste encontro com o Deus que é Pai, com o Deus que é Filho, com o Deus que é Espírito Santo, não é verdade? E com todos os anjos e santos que se encontram no céu. Muito obrigado, muito obrigado por essa presença, que aqui também, com certeza, estava diante desse encontro Nossa Senhora e São José. Irmãos, todas as meditações que eu faço, eu deixo embaixo os pontos que foi meditado para você, se você quiser, você também na Bíblia conferir. Por exemplo, o ponto desta meditação vai ser Daniel capítulo 3. E vai estar escrito embaixo, caso o irmão esquecer. Então é só o irmão ir lá novamente ler, ver novamente a meditação e ir conferindo se não consiste uma grande verdade de prosperação daquele que venera a uma imagem de um santo nos dias nossos de hoje e que nos leva a uma adoração a Deus. Paz e bênção, irmão, para você. Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Que um dia nós se encontre lá no céu. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso, irmão. Mas não vamos se deixar, irmão, ser levado por uma religião, ser levado por palavra de homem. Acredite na palavra de Deus. Medite esse capítulo. Olhe versículo por versículo, que o irmão vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus com esta verdade. Existe as idolatrias? Existe sim, irmão. Quando você se coloca diante de algo que não é Deus, mas que também não ama Deus, mas que também não crê em Deus, mas também que tem um sentido muitas vezes até para manter a sua religião, ou um sentido muitas vezes de ganhar dinheiro. Quando caminha por esses caminhos aí, há tropeço. Tá bom, irmão? Um grande abraço. Não se esqueça que o meu nome é Não Sou Nada Sempre. Tá bom, irmão? Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Que nós permaneça com o nosso espírito, mesmo que o irmão, que nós nunca se encontre na vida, mas que o nosso espírito esteja nesse grande amor do Senhor Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que não quer mentira no meio da sua palavra. Seja fiel a Deus aonde você estiver. Não há necessidade de defender religião, há necessidade de defender a verdade da palavra de Deus, que a própria Bíblia nos mostra esta verdade. Um abraço, irmão, um grande abraço para você. Boa noite. Eu estou nessa meditação, fazendo essa meditação à noite. Por isso, um grande abraço e boa noite. Deus te abençoe. Até a próxima. O meu nome, não esqueça, Não Sou Nada Sendo.